muito gratificante a gente, como capixaba, fazer parte da economia, tanto do município quanto do estado. Dá paixão, a gana de vir trabalhar todos os dias. Aqui temos orgulho de dizer que nós somos fundamentados do amor, do carinho, do cuidado. Já saí bem definido, bem colocado dentro do mercado, com minha própria empresa, com o próprio negócio. Que é o segredo do sucesso, o que você gosta. O que a gente faz é o que a gente mais gosta. O produto, quanto mais próximo da onde ele é produzido, ele é feito, melhor a qualidade dele. Na maioria dos casos é assim. Esse crescimento e toda essa amplitude proporcionam um desenvolvimento social para as comunidades. Olá, eu estou de volta à TV Aberta por um motivo muito especial, o Seja ES. O movimento Seja ES é sobre valorizar o que é nosso, é sobre empresas, é sobre pessoas, sobre você, sobre a sua voz, o seu orgulho, a sua escolha. Cada compra movimenta uma engrenagem, gera empregos, cria oportunidades, estimula inovação, fortalece a economia e faz o Espírito Santo crescer. E quando a economia cresce, vira desenvolvimento para a sociedade. Mais qualidade de vida, mais futuro. Você faz esse movimento acontecer. Você impulsiona o Espírito Santo. Seja esse, seja o Espírito Santo que cresce. O CGS nasce para valorizar o que é nosso e para mostrar, na prática, como diferentes áreas se conectam para impulsionar o crescimento do Estado. E nesta estreia especial, você vai ver como o comportamento, a economia e o desenvolvimento caminham juntos no Espírito Santo, que cresce, se transforma e projeta o futuro. Você sabia que mais da metade dos brasileiros já consomem suplementos? Um mercado que movimenta mais de 6 bilhões de reais e que deve ultrapassar os 10 bilhões até 2028. A busca por qualidade de vida ganha força e já impacta toda uma cadeia de consumo. Cansaço, dificuldade de concentração, fraqueza, queda de imunidade, sinais de que algo não está bem. O organismo funciona como um sistema em equilíbrio. Se falta energia, o corpo sente. Estava muito sedentário antigamente, eu comecei a sentir um pouco, não somente no corpo, mas também na cabeça, você ficando um pouquinho mais para baixo. A principal fonte de energia para o corpo vem dos alimentos. Acontece que a vida moderna tem um ritmo mais acelerado, com menos variedade alimentar e com alimentos mais processados. Tudo isso pode gerar um desequilíbrio nutricional. Esses alimentos industrializados, eles não têm os nutrientes que são essenciais, então os suplementos têm que ser utilizados realmente para a gente conseguir repor as nossas necessidades. É justamente nesse ritmo acelerado da vida moderna que a indústria de suplementos alimentares vem crescendo. Em Itapemirim, cidade localizada a 118 quilômetros da capital capixaba, fica essa empresa, em que o número de produtos dobrou nos últimos 10 anos. Hoje são mais de 160 suplementos naturais para todas as fases da vida. Cada suplemento natural tem uma base, ou seja, uma matéria-prima. E é aqui na fábrica da empresa, em Itapemirim, no sul do estado, que os insumos são manipulados e se transformam em produto final. Daqui os suplementos vão direto para as prateleiras das lojas para serem comercializados. Inclusive, um estudo recente apontou um crescimento de cerca de 8% no consumo de complementos alimentares e suplementos vitamínicos aqui no Brasil. Segundo a Yorside, até 2028 a expectativa é de que o setor ultrapasse 10 bilhões de reais em vendas. Acreditamos que dá para crescer fazendo as coisas do jeito certo, com seriedade e respeito ao consumidor. Suplementos alimentares não podem ser confundidos com medicamentos. Não previnem, não tratam e não curam doenças. Eles são destinados a pessoas saudáveis
que têm necessidades nutricionais específicas. É o caso do Johnny, que sempre teve uma rotina agitada. Há 2 anos, decidiu mudar. A atividade física virou prioridade, assim como a alimentação. Eu gosto sempre de um pré-treino bom para academia, bem equilibrado junto com uma creatina. Eu gosto de coisas que aumentam a imunidade. Atletas, gestantes, idosos, a busca por nutrição personalizada, a longevidade. Todos esses são fatores que contribuem para o fortalecimento da indústria de suplementos alimentares naturais. Mas, detalhe, o consumo deve ser sempre orientado de acordo com as necessidades de cada pessoa. Eu acompanho de acordo com os exames laboratoriais. Por quê? A gente não pode ficar dando um monte de um tipo de vitamina se aquela pessoa já tem uma quantidade que é ideal para o organismo. Outro ponto de atenção é a procedência dos produtos. Suplementos alimentares são regulamentados pela Anvisa, ou seja, devem seguir normas de produção, dosagem e rotulagem. Por isso, é fundamental redobrar a atenção com produtos importados ou de marcas que não seguem os padrões. A saúde agradece. A Flora Nativa Brasil une qualidade, tecnologia e segurança. Toda a cadeia de produção e distribuição respeita as exigências e normas da Anvisa. Hoje a gente prioriza a qualidade do produto, nós temos o setor de qualidade, né, onde nós contamos com a nossa Nutri, tem o químico, e nós procuramos entregar o produto com a mesma qualidade do início até o final. No fim das contas, cuidar da saúde também é uma escolha que impacta o coletivo. Quando você valoriza uma marca capixaba, você fortalece empresas, impulsiona histórias e faz a economia girar. É o CGS na prática, um movimento feito de pessoas, de escolhas e de orgulho pelo que é nosso. E essa mudança no comportamento vai além dos suplementos. 6 em cada 10 brasileiros buscam cada vez mais uma alimentação saudável. E isso transforma a indústria de alimentos. Movimentar o corpo é sinônimo de saúde e qualidade de vida. E atividade física para mim é tudo na vida. Eu aposentei, tem uns 3 anos que eu estou aposentado. E nesse período todo, o que me manteve minha parte mental no trabalho foi a atividade física. Eu sempre gostei de correr, de fazer exercício. E quando eu vim para cá, unir o útil ao agradável, que eu estou morando mais próxima da praia. Nesse contexto, o cuidado com a alimentação também é prioridade. Ela é regrada exatamente em cima da atividade, que eu faço diariamente. Às vezes a gente sai um pouquinho fora da alimentação, mas assim que eu vejo que estou saindo fora, volto novamente. Há 5 anos, a Luana foi diagnosticada com diabetes tipo 1. De lá para cá, a rotina mudou. Eu não tinha o hábito de comer pela manhã ovo, fruta, era só pão, não bebia café, era só suco. Com a alimentação, os cuidados são redobrados. Pouco açúcar, alimentos ricos em fibras, proteínas magras. Para fazer boas escolhas, a Luana sempre olha os rótulos dos produtos. Uma diferença de um alimento para o outro, dependendo da tabela nutricional, o tanto de insulina que eu vou aplicar faz muita diferença para mim. Esse cuidado com o corpo e com a alimentação é uma tendência que veio para ficar. De acordo com os dados do setor alimentício, nos últimos anos, mais da metade dos brasileiros buscou se alimentar melhor. Em nível global, a pesquisa Barômetro de 2025 apontou que 87% da população escolhe refeições mais saudáveis. Tenho percebido muito, essa preocupação em relação a uma alimentação mais saudável, principalmente devido ao estilo de vida, Eu costumo dizer que quando você começa a fazer algo, isso vai buscando outros caminhos. Então, quando você pratica uma atividade física, automaticamente você vai sentindo a necessidade também de entrar nesse meio, de consumir alimentos mais saudáveis, mais limpos, com uma composição nutricional. Você fica mais preocupado com essa composição nutricional e como que isso vai nutrir o seu organismo. A maioria das pessoas, uma alimentação equilibrada inclui uso de produtos frescos, presença de vegetais e rotulagem nutricional transparente. Pesquisas apontam que os brasileiros priorizam cada vez mais os produtos com ingredientes naturais e menor quantidade de gordura, açúcar e conservantes.
Essa mudança de comportamento chegou à indústria de alimentos e fez com que até produtos que tradicionalmente não fariam parte de uma dieta balanceada passassem por adaptações. Muitas empresas investem em receitas mais naturais, com redução de ingredientes críticos e opções que acompanham o estilo de vida do consumidor. Essa empresa capixaba está há 39 anos no mercado e entendeu bem as necessidades dos clientes. A gente tem produtos sem glúten sem lactose, sem glúten, sem lactose, sem ovo, que é a linha nossa vegana, ou seja, pessoas que têm alergia, esse tipo de coisa, podem estar consumindo também. Então temos também agora o biscoito de polvilho com proteína, né, que também é sem glúten. Então a gente tem uma variedade grande de produtos, a gente consegue atingir todos os públicos, inclusive infantil. Acompanhar as necessidades dos clientes e inovar são estratégias que dão certo. A empresa segue em expansão com lançamentos únicos para atrair cada vez mais consumidores. A gente tem esses projetos, temos outros projetos também inovadores também, né? A empresa está sempre apostando em produtos novos, em desenvolvimento de P&D, né? É assim, a gente já tem nossos produtos em alguns outros países, né? É pouca coisa, mas já exportamos. Aqui dentro do Brasil já estamos em vários estados. E estamos crescendo. Sabor, qualidade e confiança ganham cada vez mais peso na decisão de compra do consumidor. Esse diferencial tem impulsionado o interesse de distribuidores. No varejo, lojas, supermercados e até farmácias já observam um crescimento consistente na procura por produtos com apelo mais saudável. É um dinheiro novo, é uma oportunidade nova e está crescendo o mix nas lojas. Na hora de escolher o que vai para a mesa, parece só um hábito do dia a dia. Mas quando essa escolha é por uma marca capixaba como a Bom Biscoito, ela ganha um outro significado. É o cuidado com a própria saúde que se encontra com o trabalho de quem produz aqui. Com histórias, com dedicação, com gente de verdade. É um gesto simples, mas que ajuda a manter empregos, incentiva a produção local e faz a economia do estado seguir em frente. No fim, é sobre escolher com consciência e fazer parte desse movimento. Com os consumidores cada vez mais conscientes e preocupados, o setor de alimentos saudáveis segue em expansão. Afinal, cuidar da saúde é um hábito que veio para ficar. E esse novo jeito de consumir também chega às bebidas. Os jovens estão bebendo menos álcool. Isso já impacta uma indústria bilionária. Cresce o consumo de água, bebidas saborizadas e energéticos. Um movimento que redefine o mercado. O consumo de bebidas menos prejudiciais ganha força principalmente entre os mais jovens. Hoje as pessoas têm buscado um estilo de vida mais saudável e isso também impacta no tipo de líquido que vem para o copo. No lugar de bebidas pesadas e industrializadas, entram opções mais naturais e saudáveis, como esses chás aqui, justamente para acompanhar essa rotina equilibrada. Hoje elas têm uma gama de opções e elas vão em busca desses novos alimentos que estão aí disponíveis no mercado. Então hoje a gente consegue identificar vários alimentos que entraram para atender esse público, que são águas com gás saborizadas, né? São chás com novos nutrientes, são bebidas zero álcool e também bebidas zero açúcar. Evelyn é atleta e empreendedora. Ela pratica canoagem toda semana. Principalmente por eu ter uma vida mais ativa, por querer me alimentar melhor, por querer praticar melhor meus esportes, eu não vou sair daqui para beber hoje ou durante a semana, sendo que amanhã eu quero acordar cedo, que eu quero treinar. Essa mudança de comportamento impacta a indústria. E a gente tem analisado que ultimamente a população ela tem buscado produtos um pouco mais saudáveis, né? Com diminuição de açúcar, a água mineral tem crescido muito, a água saborizada também. O mercado entendeu que acompanhar as tendências dos consumidores é uma forma de impulsionar a economia. No Espírito Santo, o segmento movimentou mais de 99 milhões de reais em valor de transformação industrial. Desde a agricultura, do cultivo, do preparo, de algumas transformações que acontecem muito antes da industrialização,
né, do transporte. Então a gente movimenta vários outros mercados antes de chegar na industrialização e depois ainda o mercado de exportação. No mercado externo, o impacto também é expressivo. As exportações de bebidas chegaram a cerca de 250 milhões de dólares. O setor de bebida do Espírito Santo e a Coroa tem crescido acima da média nacional. Nos últimos 6 anos, ano a ano, a gente está crescendo acima da média nacional. Crescimento que gera novas oportunidades. Hoje, inclusive, faz 7 meses que eu estou aqui trabalhando, né? Há 15 dias estou operando máquina. Uma coisa que aqui quase não tinha era mulheres. Hoje em dia tem muitas mulheres. A maioria hoje na fábrica é mulher. E isso eu acho uma coisa muito bom, né? Muito legal pra gente, pra nós mulheres. A gente tem acostumado dizer que a gente vai dominar a coroa e vamos mesmo. Aqui na fábrica começa uma rede que se expande para além dos muros da indústria. É o início de um processo que passa pela logística, abastece o comércio e chega até o consumidor final. Hoje, as indústrias locais mantêm os produtos tradicionais, mas ampliaram a produção e diversificaram o portfólio com opções saborizadas e novas categorias. Um segmento que está crescendo demais, de forma exponencial, é o setor de água. Também o setor de energético está crescendo muito. Bebidas alternativas como um todo. Suco, bebida mista, energético, água. Em detrimento do crescimento de refrigerante, essas bebidas estão crescendo muito. Da indústria, as bebidas seguem para o destino final. Supermercados, lojas de conveniência, padarias e restaurantes. Uma cadeia que fortalece a economia local e valoriza o produto capixaba. A gente sabe que um produto, quanto mais próximo da onde ele é produzido, ele é feito, melhor a qualidade dele. Na maioria dos casos é assim. Então os turistas hoje eles buscam essa experiência de consumir local. E nada melhor do que oferecer um guaraná que é conhecido, que tem uma qualidade muito boa, para que eles começam a imergir um pouco mais na nossa cultura aqui. Na hora de escolher, cada detalhe importa. Ao levar uma bebida produzida aqui, como as da Coroa, você não está só matando a sede, está valorizando histórias, apoiando quem produz aqui e ajudando a manter esse ciclo vivo. É assim, nas pequenas escolhas do dia a dia, que a economia do Espírito Santo segue em movimento. A gente tem uma representatividade muito forte aqui para a região, né, de Domingos Martins, principalmente. A gente tem funcionários também em toda a Grande Vitória, que abastece, né, todo o mercado da Grande Vitória. Temos CDs espalhados pelo estado, atendemos outros estados também. Então, assim, é muito gratificante a gente, como capixaba, fazer parte, né, da economia, tanto do município quanto do estado. No fim, é o comportamento do consumidor que define o processo de produção e redesenha o futuro do setor. Na alimentação, a carne suína ganha cada vez mais espaço. O consumo cresceu 35% na última década. Cada pessoa come, em média, 15 quilos por ano. E tudo isso começa no campo e atinge toda a cadeia produtiva. Costelinha, lombo, linguiça. No cardápio, a carne suína ganha cada vez mais destaque. E para muita gente, virou escolha certa no dia a dia. Sou apaixonado pela carne de porco. É mesmo? Por quê, seu Francisco? Principalmente pelo preço, né? O preço da carne de porco é bem acessível. A carne de porco é tenra, macia. O que você vai fazer? É pro almoço, é pra janta? Ah, isso aqui é pra todo momento. Todo momento. Lá em casa é almoço, é janta, é fritinho no meio do pão de sal. Por muito tempo, a carne suína foi vista como vilã das dietas. Mas essa percepção ficou no passado. Hoje, especialistas apontam que os cortes mais magros são fontes importantes de proteína, vitaminas e minerais. Tinha assim aquela coisa que carne suína não era saudável, que carne suína transmitia verme, essas coisas assim. E foi se percebendo que a carne suína ela é muito nutritiva, muito saudável, né? Alexandre é proprietário de um restaurante especializado. Ele acompanha de perto uma mudança no comportamento do consumidor. Então assim, a gente tem feito uns pratos diversificados, uns pratos novos, com
alguns temperos diferentes, alguns molhos diferentes, e a gente tem visto, né, que ele tem surtido um efeito muito grande. Percepção que reflete um movimento nacional. O consumo de carne suína no Brasil cresceu cerca de 35% na última década e passou de 12 para cerca de 15 quilos por pessoa ao ano. O país já é o quarto maior exportador de carne suína do mundo. E o sul capixaba se destaca, concentrando cerca de 80% da produção. Vargem Alta é referência, conhecida como a capital capixaba da culinária suína. A cidade é a segunda maior produtora do estado. O consumo de carne suína é crescente, né? Ele vem crescendo e isso coloca a suinocultura como uma excelente oportunidade, né? Para a agricultura familiar, para o médio produtor estar desenvolvendo essa atividade para poder diversificar e gerar renda. Os números confirmam a força da suinocultura, uma cadeia que começa bem aqui no campo, com tecnologia, manejo e cuidado com os animais. Hoje, o bem-estar animal e o controle sanitário impactam diretamente na qualidade da carne. O abate segue rigorosos padrões de higiene e segurança. Existem normas, né, que devem ser seguidas, né? Nutrição, como eu disse, e principalmente no momento do abate, né? O abate ele deve ser feito assim, de maneira a proporcionar o não estresse desses animais, né? E é na indústria que a produção ganha escala. Empresas como essa, com quase 40 anos de mercado, fazem a ligação entre o campo e o consumidor e acompanham uma demanda que não para de crescer. São produzidos mais de 120 itens de derivados de carne suína, passando por carnes temperadas, defumadas, bacon, embutidos como mortadela, presunto, apresuntado e outros mais, com destaque para a linguiça de churrasco, que hoje é a nossa grande produção. Atenta ao novo perfil do consumidor, a indústria investe em tecnologia, variedade e qualidade, um setor que gera emprego, renda e movimenta a economia. Hoje nós temos 1.500 colaboradores, né, distribuindo nessas 3 unidades Fabris, e em 2 granjas localizadas em Muqui e Vargem Alta. E o que nós observamos, né, que esse crescimento e toda essa amplitude de mão de obra proporcionam um desenvolvimento social para as comunidades onde as unidades estão inseridas. Na hora de preparar um churrasco, fazer o almoço de família ou escolher o que vai para a mesa, pouca gente pensa no caminho por trás desse produto. Mas quando essa escolha passa por uma marca capixaba como a Cofril, ela carrega muito mais do que sabor. É o trabalho que começa no campo, passa pela indústria e chega até o consumidor. É gente gerando renda, oportunidades e mantendo essa cadeia em movimento. No fim das contas, cada escolha também ajuda a fortalecer a economia do Espírito Santo. E todas essas mudanças no consumo também passam pela forma de pagar. Em alguns comércios, até 30% do faturamento vem dos cartões de benefícios, um mercado que movimenta cerca de 200 bilhões de reais por ano. A cada 10 compras realizadas nesse supermercado, 2 são pagas com cartões de benefícios. Faz parte, já uso há muito tempo, me auxilia muito. Eu faço as compras de mês e do decorrer dos dias a gente vai agregando, né, o que vai faltando, uma verdura, um pão durante a semana. E o volume de transações tem aumentado. A Associação Brasileira de Supermercados estima uma movimentação de cerca de 200 bilhões de reais por ano no Brasil. No restaurante do Bruno, os cartões já representam entre 20% e 30% do faturamento. Muita gente aqui que trabalha em hospital, vem almoçar aqui, algum comércio, né? Eles vêm, já vêm direto e já usam direto na maquininha mesmo. O maior volume de transações acontece no Pix, cartão de crédito ou débito. Ainda assim, os cartões pré-pagos, que abrangem muitos cartões de benefícios, atingiram mais de 93 bilhões de reais. O segmento alimentício é sim o maior foco, mas as operadoras vêm expandindo a atuação para outros setores. A modalidade que permite ao funcionário escolher onde gastar. Refeição, transporte, cultura, por exemplo, tudo com um único cartão.
é a principal tendência entre cartões de benefícios. Praticidade é a palavra do momento. Nessa operadora capixaba, líder de mercado, o usuário pode adicionar o cartão em uma carteira digital e utilizar nas mais de 20 mil lojas credenciadas de diversos segmentos. Então sempre foi uma ideia nossa poder estar muito próximo, entender quem são os nossos clientes e poder trazer soluções cada vez melhores para essas pessoas. A administradora conta hoje com 10 mil empresas parceiras. Para elas, há 2 benefícios principais. Então hoje, quando a empresa dá esse benefício para o trabalhador, cada R$1 que ela gasta, ela desconta R$2 do imposto de renda dela. Então o governo está pagando uma parte desse benefício para o trabalhador. E a outra é que esse benefício ele não compõe salário. Então, aqueles encargos sobre o salário, ele não acontece. Então, naquela época, era muito necessário isso. Por quê? Porque, na época, os trabalhadores, mesmo empregados, poderiam ter dificuldades com a alimentação. O segundo benefício é ter um diferencial no momento de contratar e reter talentos. Cartões de benefícios estão entre os itens mais requisitados por candidatos em processos seletivos. Pergunta se tem o benefício, qual o valor do benefício. Hoje também é pago, a gente utiliza o cartão presente, o cartão premiação, através de bônus de assiduidade, de produtividade. Prova disso é que no Espírito Santo, só essa operadora tem 350 mil pessoas com cartões de benefícios. A IVE é um exemplo. Ela trabalha há quase 4 anos nessa empresa de teleatendimento e recebe todo mês o Vale Alimentação. Consigo fazer as minhas compras, né, do mês sem ter que mexer no dinheiro que é o salário do mês. De maneira simples, isso significa aumento de poder de compra, flexibilidade e autonomia. O desenvolvimento dessa tecnologia e a maior aceitação por parte da rede também faz o mercado crescer e também faz o colaborador conseguir ser melhor atendido. Nesse mercado em expansão, a escolha também pesa no desenvolvimento local. Quando uma empresa capixaba opta por um cartão de benefícios regional, como o Comprocard, parte dessa movimentação permanece no Espírito Santo. O dinheiro circula no comércio da região, fortalece restaurantes, supermercados e prestadores de serviço, gera renda e ajuda a manter empregos perto de casa. Mais do que uma forma de pagamento, o cartão passa a ser uma engrenagem da economia local. E a gente brinca, né? E é a grande verdade, a Comprocard sempre está na vanguarda, principalmente quando se trata de atendimento e melhores soluções para todos os envolvidos nesse ciclo virtuoso. Quando o consumo aquece, a construção civil responde. São mais de 17 mil empreendimentos em construção na Grande Vitória. As obras impulsionam toda a cadeia do aço. As cidades da Grande Vitória não param de crescer. São inúmeros canteiros de obra e empreendimentos sendo levantados em tempo recorde. O último censo imobiliário do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado apontou que no primeiro semestre do ano passado, mais de 17 mil empreendimentos estavam em construção na Grande Vitória. Em relação ao levantamento de 2024, houve um crescimento de 15%. O Estado com equilíbrio, a questão das construções civil, as residências, nós estamos indo muito bem a nível de Brasil. Em nível nacional, o salto foi de 1,3% segundo dados do setor. A indústria da construção civil tem papel fundamental na economia brasileira, com geração de emprego e renda. Para a gente ter uma ideia, cada emprego na indústria de transformação gera de 2 a 5 empregos no conjunto da economia. Então a indústria é forte nesse sentido, indústria de desenvolvimento. A construção civil também movimenta outras diversas cadeias produtivas que caminham com o segmento, como as indústrias do cimento, da madeira e principalmente a do aço. Inclusive, esse é o setor que mais consome aço no mundo todo. São cerca de 30% do volume global. No Brasil, o cenário é semelhante. 60% do consumo de aço no país vem das construções.
Nos empreendimentos, nem sempre essas estruturas de metal são tão visíveis como o concreto, que está por todos os lados. Mas dentro de uma obra, principalmente na fundação do imóvel, o aço é indispensável para a segurança. Quer numa casa de padrão baixo, médio ou alto padrão, nós trabalhamos, sempre zelamos pela qualidade na construção. O boom da construção civil mobiliza fornecedores, prestadores de serviço, profissionais de diferentes áreas. Com isso, o comércio também fica aquecido. Há 15 anos no mercado, essa empresa capixaba que vende produtos de ferro e aço sente o efeito do bom momento do setor imobiliário. Em apenas um ano, a marca registrou crescimento de 529%. Reconhecendo os clientes na dificuldade deles, levando as soluções que eles precisavam, mais personalizados para agilizar a obra. Então a gente gerou economia para essas pessoas e isso traduziu em crescimento. A preocupação com a qualidade e o preço gerou parcerias fortes. O que vai fazer a diferença da qualidade do metal é quem manipula e faz a industrialização desse metal. E as indústrias capixabas são uma das melhores que tem no Brasil, justamente por causa desse acesso, facilidades de implementação e a possibilidade que o Espírito Santo tem com o Porto e no resto do Sudeste, que ajuda bastante. Escolher empresas capixabas como a Casa do Serralheiro é mais do que uma decisão de compra. É um movimento que faz a economia girar aqui dentro. Gera trabalho, renda e oportunidades e mostra que o desenvolvimento do Estado também passa pelas escolhas de cada um. O que faz os nossos olhos brilharem, o que dá paixão, a gana de vir trabalhar todos os dias, é ver nas obras de estradas, viadutos, portos, aeroportos, os pequenos produtores rurais, ver esses clientes construindo e crescendo junto com a gente. Porque o aço está em tudo. O setor movimenta quase 50 bilhões de reais no estado e representa 45% da produção industrial. O desafio é crescer com sustentabilidade. Nos carros, eletrônicos e eletrodomésticos e, principalmente, nas nossas casas por meio da construção civil. O aço está em tudo. No Espírito Santo, o setor movimentou quase 50 bilhões de reais em produção bruta em 2023. O resultado representa 45% de toda a produção industrial do estado e 38% da riqueza gerada pela indústria capixaba. Quando a cadeia produtiva do aço está aquecida, vários outros segmentos são movimentados. E você sabe o impacto disso? Oportunidades. Por aqui, a indústria metal-mecânica gera mais de 50 mil empregos diretos e reúne mais de 3 mil empresas formais. Como essa daqui, que há 46 anos aquece a economia local. Nesse segmento, você não pode parar de investir. O mercado te obriga a investir, entendeu? A equipe industrial e comercial do grupo tem em torno de 1.200 pessoas, entre funcionários diretos e indiretos. O Caio trabalha há pouco tempo no setor. Eu me matriculei na Faculdade de Engenharia de Produção e já comecei a estudar para poder fazer parte dessa área. É da indústria que o Caio tanto sonha em trabalhar que saem diversos produtos siderúrgicos que fazem parte da nossa rotina e que aquecem outros segmentos importantes. Os bons resultados do setor industrial dependem do funcionamento de toda a cadeia produtiva, inclusive da questão ambiental. É um setor extremamente importante para a economia, para as nossas vidas e que com isso também vem acompanhado de um desafio grande, de uma responsabilidade muito grande ambiental. Porque quando a gente fala de impacto ambiental desse setor, da metalurgia, a gente fala também não só do processo industrial, que é basicamente o que nós vimos. A gente fala desde a coleta do material, ou seja, da retirada, da extração desse material lá na mina, do transporte desse material, da eficiência energética, da entrada disso na descarbonização, da eficiência de tudo isso, né? Ou seja, e também no consumo e no pós-consumo
desses materiais. Então a cadeia ela é muito grande e essa cadeia ela precisa ser bem gerida, porque se ela não for bem gerida do ponto de vista ambiental, a gente pode ter graves problemas. Segundo o IBRAM, até 2028, as mineradoras brasileiras devem investir 64 bilhões e meio de dólares em alternativas de produção sustentáveis. Sucatas que são geradas, né, são materiais que acabam amassando no transporte, ou material que não vem de qualidade da usina ou da nossa própria produção. Esse material ele não é descartado no meio ambiente. A gente tem um recipiente onde a gente armazena esse material e a usina recolhe. Então a gente volta esse material para a usina e ele volta em aço, em produto acabado. Nesse empreendimento que está sendo construído em Jardim Camburi, na capital, opções sustentáveis são prioridade. Hoje a sociedade exige isso, até a gente dentro de casa, até nossos filhos, pede a gente para até separar o lixo, né? Então a sustentabilidade aqui a gente começou com aço. Antigamente a gente recebia aquelas barras de 12 metros, cortava e dobrava e trazia esse ferro que você está vendo aqui atrás para a gente. Hoje a gente compra o aço cortado e dobrado, então eu evito esse trabalho de ser feito aqui e perda de material. Então a gente sempre está atendendo a sustentabilidade e também ao mesmo tempo dando agilidade e velocidade para toda a obra. Quando o aço usado em uma obra é produzido aqui no estado, como o do Grupo RDG, ele vai muito além da estrutura. Representa o trabalho de quem está na indústria, o dia a dia de quem depende desse setor e a força de uma cadeia que não para. E fazendo o que é o segredo do sucesso, o que você gosta. Então, o que a gente faz é o que a gente mais gosta. E para mim isso aí foi muito simples, muito fácil. Nesses 45 anos, o grupo está onde chegou. É esse movimento que impulsiona negócios, abre caminhos e mantém a economia capixaba em atividade. No fim, cada decisão também ajuda a levantar não só obras, mas o futuro do estado. E esse crescimento também muda as cidades. São mais de 200 loteamentos na Grande Vitória e um novo modelo ganha força. Os bairros planejados, mais organização, qualidade de vida e mais valorização. Balão a céu aberto, ruas sem pavimentação, calçadas e casas precárias. Durante anos, o crescimento das cidades veio antes da estrutura. Sem planejamento, quem paga a conta é o morador. E o resultado da expansão desordenada aparece no dia a dia. Bairros não planejados, via de regra, não só contam com ruas e calçadas deficientes que atrapalham a mobilidade urbana. Eles também carecem de espaços públicos para instalação de creches, instalação de unidades de saúde, e isso exige depois desapropriação para acontecer. Na organização urbana, os loteamentos planejados têm impacto importante. Eles já nascem com infraestrutura, rede de água, esgoto, energia elétrica, pavimentação, iluminação pública. Primeiro vem a base e só depois as construções. Atualmente, o poder público exige que a pessoa que faz o parcelamento de solo, ele entregue não só a pavimentação, mas os serviços essenciais, água, esgoto, luz. E para isso, esse tipo de produto aumenta em custo para o empreendedor e, consequentemente, precisa se diferenciar enquanto produto no mercado imobiliário. A Associação das Empresas de Loteamentos e Desenvolvimento Urbano apontou que cerca de 23 bilhões de reais foram investidos em infraestrutura no Brasil nos últimos 5 anos. A aplicação que contribui para o desenvolvimento urbano sustentável, mas que exige planejamento e preparo do poder público para evitar gargalos e garantir que esses investimentos não se percam ao longo do caminho. É necessário de você, o setor público, estar preparado para essas empresas chegarem. Se não tiver atento para isso, nós vamos ter um gargalo, pode ser ir de água abaixo e não ter resultado depois e travar tudinho por falta de infraestrutura. O mercado de loteamentos está em ritmo de crescimento no Brasil,
com expansão média de cerca de 10% ao ano desde 2021, segundo dados do setor. A procura maior por espaços planejados, infraestrutura completa e melhor qualidade de vida tem impulsionado novos projetos em diferentes estados. No Espírito Santo, empresas do ramo acompanham esse movimento. A Imobiliária Universal é uma das que atuam nesse segmento, com loteamentos em execução aqui na região metropolitana, incluindo Cariacica sede. A proposta é integrar expansão urbana e planejamento com a tendência de bairros estruturados e organizados. Esse terreno foi dividido em 250 lotes. 95% deles já foram vendidos. Terrenos com áreas verdes, escolas e comércios por perto, além de facilitar a rotina, também valorizam mais rápido. Como que aquele bairro, como que aquele lugar traz para a gente de crescimento, de potência em valorização, para entregar para os nossos clientes uma decisão mais assertiva desse investimento. Foi esse cenário promissor que chamou a atenção da Diva. A empresária buscava um espaço bem arborizado e tranquilo para dar de presente para a filha. O desejo dela era ter algo mais próximo da natureza. E como aqui você pode ver, tem essa parte da reserva aqui. Então, quando a gente veio aqui olhar, ela se apaixonou. Ela falou assim, eu quero construir aqui. A filha mudou de planos, mas a Diva fez questão de manter o terreno. De repente, ter um local que seja para morar ou para próprio investimento também. Escolher uma empresa capixaba como a Imobiliária Universal também faz diferença nesse processo. Quando o investimento fica no estado, ele gera empregos, movimenta a economia local e fortalece toda a cadeia produtiva. A gente tem essas três principais cidades, que é o nosso holofote, Serra, Vila Velha e Cariacica, com investimento do governo muito importante, muito significativo, para que a gente traga para o bairro o apoio também de comércios e indústrias, gerando aí então emprego, movimentando esse bairro. Do construtor ao comércio, do serviço ao consumidor. É um ciclo que contribui diretamente para o desenvolvimento do Espírito Santo. E com mais moradias, cresce a indústria de imóveis. O setor moveleiro movimenta mais de 440 milhões de reais no estado e gera milhares de empregos. Guarda-roupas, camas, cadeiras, mesas, os móveis fazem toda a diferença no design e decoração de um ambiente. Hoje eu vim em busca de um guarda-roupa que já combinasse com a cama que eu tenho em casa. Mas por trás de todos esses móveis cuidadosamente trabalhados e que dão vida e toque especial à nossa casa, sala comercial ou escritório, existe toda uma cadeia produtiva feita a muitas mãos e que aquece a economia. O processo começa com a chegada da matéria-prima, que na maioria das vezes é a madeira. E para ela ganhar forma, começa uma etapa que a gente não vê, mas que acontece bem aqui na fábrica, no coração da indústria moveleira. É aqui que a madeira passa por um processo de transformação, ganha forma e chega prontinha ao consumidor final. No Espírito Santo, a indústria moveleira está em ritmo de crescimento. Dados do Observatório Findes apontaram que em 2023, o setor movimentou mais de 440 milhões de reais na economia capixaba. Linhares, maior cidade da região norte do Espírito Santo, acompanha esse movimento e se destaca pelo forte polo moveleiro. Atualmente, o município consegue conectar todas as pontas da cadeia produtiva do setor e se consolidou como referência no assunto. A gente tenta buscar o adensamento da cadeia, a melhora das condições das empresas aqui, para que as empresas possam crescer. A gente tenta trazer fornecedores para perto da gente, para melhorar a nossa competitividade, além também das próprias empresas estar sempre buscando inovação em design, em produto, em qualidade, dessa forma conseguindo atingir todo o público do Brasil e até fora do Brasil. Essa indústria começou há mais de 3 décadas com poucos colaboradores e um processo de produção manual. Um produto que era totalmente feito na mão, nós passamos a usar a máquina para ajudar no processo e melhorar
o produto e também dá mais tranquilidade para os nossos colaboradores. A expansão acirrou a competitividade e a busca por novos mercados. Um divisor de águas foi em 2016, 2017, onde teve uma crise, né, pelo país, não só em Linhares, muitas empresas ficaram pelo caminho. E a gente tem que ver oportunidades. E uma oportunidade é o mercado, né? O mundo é muito grande, então a gente tem muito ainda a percorrer. Então a gente vem investindo em formatos de acessar esses novos mercados através da Abimóvel, que é a nossa associação brasileira. O segmento aquecido impacta na geração de emprego e melhores oportunidades. Em 2023, o setor moveleiro tinha pouco mais de 5.800 vínculos empregatícios no estado. Em 2025, eram mais de 6.000, salto de cerca de 5% nesse período. Quando a empresa deu mais um passo na produção, eles necessitavam de uma pessoa para estar atuando nessa área de assistência técnica e nesse período eu entrei para justamente estar dando esse apoio, né, ajudar a desenvolver esse setor aqui dentro da empresa. Em nível nacional, o mercado se destaca. O Brasil está entre os principais produtores de móveis do mundo. São milhões de móveis produzidos e distribuídos dentro e fora do país. As exportações reiteram a força do setor no mercado internacional. Aproximadamente 760 milhões de dólares só em 2024. Eu preciso ter uma madeira que foi usada lá na confecção da chapa certificada e tudo isso mostra que as nossas empresas estão qualificadas para poder atingir qualquer público do mundo inteiro, basicamente. Na última ponta desse processo, o Marcos Vinícius entrega o produto pronto ao consumidor final. Procurar móveis aonde que nossos clientes vão se sentir confortáveis, vão ter uma maior presença dentro de casa e vai trazer também uma durabilidade maior para eles. Na hora de escolher um móvel, você pode estar levando muito mais do que o design para dentro de casa. Quando essa escolha vem de uma empresa capixaba como a Simol, ela carrega histórias, trabalho e sonhos de quem produz aqui. É madeira que ganha forma, a mão de obra que ganha oportunidade e a economia que continua girando dentro do estado. Nós fazemos questão de trabalhar pessoas, o social e a gente estar bem com o município, com o local onde que a gente está inserido. No fim das contas, cada escolha também ajuda a construir o futuro de quem faz o Espírito Santo crescer. E depois de mostrar como o consumo mudou, como a economia reagiu e como diferentes setores impulsionam o crescimento do Espírito Santo, fica uma pergunta: quem vai sustentar tudo isso a longo prazo? Porque por trás de um número, por trás de uma empresa, de uma oportunidade, estão as pessoas. E é justamente a formação dessas pessoas que está a base para um estado mais competitivo e mais preparado para o futuro. No próximo bloco, a gente fala sobre educação e por que investir em conhecimento ainda é o caminho mais seguro para crescer e transformar realidades. Até já! No Brasil, quem tem curso superior ganha em média 148% a mais, mas a realidade ainda é para poucos. Entre desafios e oportunidades, a educação segue sendo a principal possibilidade para transformar o futuro. É dentro das universidades, entre livros e anotações, que cada um desses sonhos começa a se realizar. Realmente ser uma boa advogada, mas também ser uma boa professora. Já sair bem definido, bem colocado dentro do mercado, com minha própria empresa, com o próprio negócio. Uma pesquisa recente apontou que a maioria dos universitários acredita nos benefícios do diploma. 6 em cada 10 alunos escolhem o curso com base nas oportunidades profissionais e 98% acreditam que a graduação amplia as chances no mercado e garante o preparo necessário. Entre eles, desenvolvimento de competências técnicas, segurança e autonomia profissional e experiência comprovada no currículo. Mas para muitos essa etapa do ensino ainda é distante. No Espírito Santo, cerca de 567 mil pessoas com 25 anos ou mais concluíram o ensino superior.
o que representa aproximadamente 21,1% da população nessa faixa etária. Para reduzir essa desigualdade, essa faculdade investe em bolsas de estudo. 30% da receita da graduação não é receita, é bolsa. Representa um pouco mais de 10% de toda a receita da instituição. É como se pegássemos diretamente essa receita e injetássemos na sociedade. A baixa adesão ao curso superior amplia a desigualdade social. A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico apontou que os brasileiros com idade entre 25 e 64 anos que concluem o ensino superior ganham, em média, 148% a mais do que aqueles que têm apenas o ensino médio completo. Essa empresa, que presta serviços de auditoria e consultoria, por exemplo, busca profissionais qualificados e preparados para as demandas do mercado. A gente sempre está correndo atrás de parceiros, né, dentro daquele mercado que possam nos oferecer esse desenvolvimento de talentos. Pensamento crítico, estratégias, capacidade de reconhecer os desafios do mercado. O Francesco se formou em economia no ano passado. Conseguiu o primeiro emprego ainda na graduação. Encaixou com o que eu queria. É bom que eu aprimoro meus conhecimentos contábeis, que é muito importante na área de negócios no geral. Capacidade analítica, visão de negócio, habilidades que fazem toda a diferença na hora de arrumar um emprego. O Caio sabe bem disso. Ele é formado em administração e contabilidade e fez MBA em liderança e desenvolvimento humano. Vou dar um exemplo. Um professor trabalhava na empresa X. Ele vai trazer cases dessa empresa X, é óbvio que sem revelar todos os números ali, traz planos de ação, do que foi feito, do que pode fazer, então a gente vai muito para o mundo real. Além de fazer parte do sonho dos alunos, a instituição mostra os desafios e complexidades do mercado atual. E há 15 anos consecutivos está entre as 10 melhores instituições do Brasil, segundo o MEC. O diferencial está em aliar teoria à prática, com projetos reais em parceria com empresas, análise de dados financeiros em tempo real e interação com startups. Começa com graduação em administração, contabilidade e economia, um modelo que segue até hoje como um dos nossos diferenciais, em que o aluno escolhe negócios por estar aqui dentro. E depois de 2 anos fazendo uma base de Business Economics, que passa por essas 3 disciplinas, ele escolhe o que de fato ele quer se formar. Título de exemplo, eu fui um desses. Entrei para administração, saí daqui como um contador. Tive a oportunidade de estudar ainda mais economia dentro da contabilidade. E por 6 meses eu não tiro um segundo título de economista. Nossa! É a história dos fucapeanos, é a história de como a gente cresceu e se formou com essa base de Business Economics muito forte. Escolher onde estudar também é uma decisão que vai muito além da sala de aula. Quando essa escolha passa por uma instituição como a FUCAP, ela carrega sonhos, expectativas e o desejo de transformar o futuro. É o conhecimento que abre caminhos, a formação que gera oportunidades e histórias que começam a ser escritas aqui. No fim das contas, cada aluno formado também ajuda a mover a economia e a construir o desenvolvimento do Espírito Santo. Lembram do Paulo e da Mariana? A trajetória deles está só começando, mas de uma coisa eles têm certeza: o sucesso é logo ali. Do comportamento ao consumo, do consumo à produção, da produção ao desenvolvimento. O Espírito Santo que você viu hoje é um estado conectado, um estado que cresce, avança, se transforma a partir da força de quem produz, empreende e acredita. CGS, um movimento que valoriza o que é nosso, impulsiona o futuro de todos nós. Tchau e até o próximo programa.